Agora a gente vai explicar um pouco mais para vocês por que a gente está aqui na região, na biorregião da Serra da Mantiqueira e por que a gente está querendo implantar outros empreendimentos aqui na região, né? Tem muitos lugares bacanas no Brasil também, mas a gente vai explicar um pouco, justificando um pouco por que a gente está falando o tempo inteiro da Mantiqueira e por que a nossa atuação, a nossa sede está aqui nessa biorregião. Bom, para quem não conhece, aqui tem uma delimitação aproximativa, né, da biorregião, não tem mapa oficial, né, porque não é um território administrativo, né, tem uma APA, mas ela é pequena em relação com o que representa realmente o complexo da Mantiqueira, né, que fica em cima de 3 estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e tem no centro a Serra do Papagaio, né, a microbiorregião, digamos assim, da Mantiqueira, da Serra do Papagaio, onde a gente está agora, que fica a uma distância bem parecida entre os 3 maiores centros urbanos do Brasil, entre 4 e 5 horas de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Então, aqui a gente acha que assim, perto, é longe suficiente, mas não é perto demais também de um grande centro urbano, porque se fica muito perto, você tem um preço por hectare muito alto, você tem todos os problemas que a influência da cidade causa no território. Então, acho que um entre-meio interessante, assim, o lugar onde a gente está atuando. Aqui um zoom sobre a região da Serra do Papagaio, com aqui tem os 5 municípios, onde a nossa agora está atuando, né? Então tem Baipendi, que é o maior, os outros, a Aloca, a Lagoa, Itamonte, Puzo Alto, e no meio, o que junta tudo é que o Parque Estadual Serra do Papagaio, que tem 22 mil hectares. Uma coisa interessante que tem na região, além do fato que são municípios rurais, né? Acho que o total não chega a ter mais de 40, 50 mil habitantes, o total desses 5 municípios. O que é bacana é que tem várias cidades médias, relativamente pertas, que tem bastante serviço, né? Tem o Caxambu e tem São Lourenço. Caxambu deve ter 20 mil e pouquinho, São Lourenço 40 mil habitantes, mas São Lourenço tem uma universidade, enfim. Então tem essa questão de cidades médias regionais, o que torna o território não totalmente isolado, né, de qualquer centro urbano médio. Aqui o segundo critério, além da localização, essa questão dos recursos naturais, né, um território onde você tem muitas nascentes, é muito difícil de ver um terreno, um imóvel rural sem ter nascente, né? E tem muitas cachoeiras, enfim, tem uma região onde a Mata Atlântica está crescendo em cima das pastagens, né, pelo processo até de abandono de algumas propriedades rurais que eram focadas na questão da pecuária, né, da produção de leite. Então, é uma região onde você tem um processo de regeneração da Mata Atlântica faz agora mais de uns 20, 30 anos. Então, é um elemento bem interessante. Tem muitas unidades de conservação, né, no território. Tem a questão do turismo de natureza, o turismo ecológico, o turismo de base comunitária, que está se fortalecendo bastante na região, né? Então, é um potencial interessante até para a geração de renda. A gente acha que tem essa proximidade também, as pessoas conseguem, né, fazer um bate-volta sem pegar avião, então de um grande centro urbano. Então, isso proporciona o fato de você ter uma capacidade, né, de gerar uma atividade turística estável, assim, né, o ano inteiro. É bem importante, um pilar fundamental, acho que para quem quiser fazer uma transição, essa questão de trabalhar diretamente ou indiretamente com o turismo. Tem a questão também mais a particularidade disso, gente, da cultura e da população morando aí. A região onde a gente está, que a gente chama uma região de minifúndios, que são pequenas propriedades rurais, tem uns latifúndios também, né, de antigas fazendas, etc., mas o que a gente observou é que são pequenas pessoas proprietárias que têm áreas, né, em torno de, geralmente, 5 a uns 20, 30, 40 hectares para os maiores, e uma região, então, você tem muita agricultura familiar ainda presente, uma região onde tem, por ser uma região de serra, né, tem muitos moinhos d'água, tem ainda um saber fazer camponês bem forte, e nessa questão da resiliência, né, da resiliência territorial que está nos preocupando, o fato de ter ainda um campesinato vivo, com saber fazer vivo, com uma agricultura familiar presente, faz toda a diferença em comparação com alguém que quer comprar uma terra, sei lá, no interior de São Paulo, no meio da cana-de-açúcar, onde você não vai ter muito vizinho num raio de 10 a 20 quilômetros potencial parceiro. Então, isso é bem importante, essa questão da coesão social, né, da história do lugar, e um elemento bem chave. Pode passar. Um elemento que a gente já falou, não falou, mas essa questão da acessibilidade, né,
financeira, uma região ainda relativamente barata se for comparar com a região mais famosa, aí, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Gonçalves, que agora se tornaram totalmente... Bom, as pessoas que conseguem investir lá são pessoas que relativamente privilegiadas, né? Agora os preços aumentaram no local de maneira bem alta e fica muito pouco acessível financeiramente. Aqui, para ser uma região a mais de 3 horas de São Paulo e do Rio de Janeiro, tem ainda muitas terras com preço interessante, com preço por hectare interessante. E, finalmente, tem a questão que é uma região que atrai, faz agora algumas décadas, muitas pessoas neo-rurais, que a gente chama de novos rurais. Então, pessoas que saíram da cidade, que já fizeram a transição para o campo. Então, isso é interessante em termos de parcerias locais, em termos, né, de criar uma vida social também, não só com as pessoas nativas, é importante, mas fica mais fácil de chegar num território onde onde já tem pessoas que fizeram esse processo de transição, né? Facilita muito a vida no campo. Então, isso era resumir um pouco, pelas essas razões todas, a gente escolheu a Mantiqueira para ter uma metodologia replicável. A gente acha que é o lugar mais fácil e mais interessante, mais estratégico. Era só para resumir rapidamente a escolha do território, porque a gente está criando uma base, uma raiz aqui na biorregião. Muito bom. Então, agora que o João falou um pouquinho da Serra da Mantiqueira, a gente, né, já teve essa contextualização biorregional. Né? Então, você tem a biorregião, nós estamos aqui na volta da Serra do Papagaio, nessa micro-biorregião, e aqui em vermelhinho é a terra da Mauê, né? Fica a 14 quilômetros da cidade de Baipendi, 2 quilômetros do povoado de São Pedro, que é o maior povoado rural da região. Então, dá para ir a pé, assim, é bem interessante. E fica exatamente no meio do caminho do circuito das cachoeiras, dos atrativos turísticos, dos lugares, assim, cartão postal, se você digitar Baipendi no Google Imagens, as cachoeiras bonitas, elas vão ficar aí mais próximas do parque, então a gente está exatamente na metade do caminho. Aqui, fazer um zoom um pouco sobre a região de São Pedro, o distrito de São Pedro. Então, aqui em cima tem a zona urbana, entre aspas, deve ser um povoado de, sei lá, 100, 200 habitantes, né? É bem espalhado até. E tem a Maué, que fica então no fundo de um vale, a 2 quilômetros, né, desse povoado, onde você tem, tem um posto de saúde, uma mercearia, tem um ônibus que passa 5 vezes por semana. Uma escola pública que vai até o ensino médio, que é interessante. Então, tem todas essas infraestruturas que facilitam a vida, assim, né? Até para receber, como se chama? Trazer para as pessoas, como se chama? Para trazer material de construção, essas coisas. Isso. Custo de frete. De frete. Porque faz toda a diferença também na hora de construir. Bom, aqui, então, tem a delimitação, né, do terreno da associação. E aqui, gente, para quem participou, né, dos módulos, a gente falou, né, do mosaico de relações, do raio estratégico de 3 km, né, na volta, pode passar na volta do imóvel, né, porque basicamente você consegue fazer a pé tranquilamente, né, fazer o bate-volta durante um dia. Então, o que a gente mapeou assim dentro desse raio, na volta da Maué, uma coisa interessante, tem 2 cachoeiras, tem vários parceiros locais que a gente identificou, tanto de pessoas nativas da região, né, que já moram aqui faz gerações, quanto as pessoas de fora que chegaram mais recentemente, mas também bem nessa linha da transição ecológica, da permacultura, etc. Então, é interessante ver assim, que é um lugar onde já tem algumas coisas acontecendo e a gente já começou, né, foi a semana passada, a reativar um circuito de mutirões, né, a cada mês a ideia de ir trabalhar num sítio de uma pessoa diferente. Isso cria muito laço, a gente fica aprendendo, tem a função social, né, de conhecer as pessoas que a gente não conhecia, que moram aqui perto, desculpa. Então, realmente, é legal de já ter toda essa dinâmica local acontecendo e a gente chegou aí para tentar tecendo ainda mais esses laços que estão aparecendo localmente.